Agora, a segunda parte, que seria a segunda etapa, nós vamos fazer Agora, a segunda etapa seria colocar a margem no nosso molde. Então, a gente vai pegar um papel, aqui, tá? Vou dobrar ele, tá vendo? Ó, dobra. Vou colocar à frente. Por quê? Porque a minha frente, ela não tem costura. O nosso molde, ele é aberto, né? Nossa saia não tem costura no centro-frente. Só terá costura no centro das costas, onde a gente vai colocar o zíper, tá? Então, a frente, ela é dobrada. Então, a gente dobra aqui o papel, coloca aqui, ó, bem na pontinha, direitinho. Tá um pouquinho mais para baixo. Vou colocar aqui um peso, tá? E vou acrescentar a costura. Como que eu vou acrescentar a costura aqui? Eu vou colocar 1 centímetro nas laterais, porque aqui a gente vai cortar e costurar num tecido plano. Então, a gente coloca 1 centímetro de costura na lateral, 1 centímetro de costura na cintura, tá? Mas e na barra? Quanto a gente vai colocar para fazer a bainha? A gente vai fazer aqui uma bainha chamada bainha de sapatilha. Então, ela só precisa de 1,5. Então, aqui a gente vai acrescentar 1,5, tá? Ó. Aqui a gente vai acrescentar 1 e aqui na cintura 1, tá? E vamos fazer a mesma coisa com a limpeza. Vamos colocar ela aqui e vamos acrescentar 1 centímetro na cintura, porque ela vai costurar com essa parte aqui. Na lateral a gente também coloca 1 centímetro, que é o meio que a gente colocou aqui na saia, tá? E embaixo a gente não precisa colocar nada, então ó, vou botar um zerinho aqui, tá bom? E vamos acrescentar costura ao redor de tudo. O que vocês vão fazer? Vão pegar essa régua aqui e vão marcando, ó, 1 centímetro. Tá? Marcando aqui, 1 e 1, ao redor de tudo. Tá? Mesma coisa aqui. Centímetro, 1 centímetro, tá? E aqui embaixo, 1,5. Tá? Depois você vem com a régua e vai ligando. Tá? Daqui até aqui é reto. E aqui é curvo. Mesma coisa aqui na cintura, ó. Se não der para fazer direto, você faz de 2 vezes, tá? Tá bom? E na limpeza, a mesma coisa.
colocar aqui uma fita crepe só para a limpeza não sair do lugar. Mas vocês podem colocar também um alfinete, alguma coisinha assim, só para prender. Outra coisa, uma outra dica, seria para ser mais rápido, né, do que ficar marcando 1 em 1 centímetro, é pegar assim uma régua transparente, tá? E aí, se vocês medirem aqui, ó, da ponta da régua até o final do número, normalmente tem 1 centímetro, ó, vou botar aqui. Tem 1 centímetro. Fazendo isso, se você encontrar 1 centímetro aqui, você consegue fazer assim, ó. Aí você coloca aqui, ó, o final do seu molde no final do número. Final do molde, final do número e risca. Que é mais rápido do que ficar marcando pouquinho em pouquinho, ó. É a curva, eu desenho um pouco, conserto a régua, desenho mais um pouco, conserto aqui a régua, ó. Tá vendo? E aqui é o desenho da própria modelagem. Tá? Desenhei, eu posso tirar aqui, ó, os meus moldes do lugar, tá? E aí, o que eu tenho que colocar de informação aqui dentro, né? Eu tenho que pôr o fio, que aí, ó, eu coloco aqui a régua, boto o fio da minha modelagem no fio reto, ó. Faço a mesma coisa aqui na limpeza. Tá? E vou escrever o nome das partes. O que que é isso? Isso aqui é a frente. Então, eu vou colocar aqui, ó, saia, frente. Quantas vezes eu vou cortar essa saia? Vou cortar uma vez, porque quando eu abrir o meu molde, que eu vou cortar aqui, eu vou ter um molde aberto. E aí eu preciso de uma única frente. Então, eu vou colocar, cortar uma vez. Então, cortar uma vez é uma informação para o corte, que é para ele cortar essa saia uma única vez. Nesse fio aqui. E aqui, o que é, qual o nome dessa parte? É limpeza. Então, a gente vai botar aqui, ó, limpeza, frente. Quantas vezes eu vou cortar? Uma vez. Que eu vou costurar ela aqui. Ok? Feito isso, eu vou cortar. Com papel dobrado, que assim eu já corto o outro lado, né? E agora a limpeza. Então, eu fiquei com a minha frente, ó, que ela vai ser cortada assim, aberta, tá vendo? Sem costura, no centro-frente. E a minha limpeza também, ó, sem costura, tá? Feito isso na frente, aqui é o meu estudo.
eu vou fazer agora nas costas. Sendo que as costas não será dobrado. A gente vai botar nosso papel aqui, ó, aberto. Vamos colocar nossa modelagem aqui e a nossa limpeza aqui, tá? Então, o nosso centro costa terá costura da nossa saia, tá? Onde a gente vai colocar o zíper. Cintura e lateral também tem costura de 1 centímetro, tá? Em todos os 3 lados. E a nossa bainha 1,5, que é a mesma coisa que a gente colocou lá na frente, tá? Vou colocar esse pezinho aqui, ó. Aqui. E aí eu vou colocar, vou anotar aqui, ó, 1,5 embaixo, 1 no centro costas, 1 na cintura e 1 na lateral, tá? E aí eu vou usar essa técnica aqui, ó, da régua, tá, gente? Aí vocês podem também, se não tiver o número, marcar de alguma forma com a fita crepe, para poder auxiliar vocês aí, ó. Que é bem mais rápido, ó. 1 centímetro aqui, né? Na parte curva a gente vai ter que desenhar de pouquinho em pouquinho. Tá? Não tem problema ficar assim, que depois na hora do corte vai sair, ó. Tá? E aqui não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer com 1,5. Com a régua curva, eu ligo os pontos. Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui na limpeza das costas. Tirar aqui o fita crepe, colocar aqui, tá? Para segurar o meu molde. E vou pôr 1 centímetro em tudo, tá? 1 centímetro no centro das costas, porque vai vir o zíper, 0 aqui na barra, igual a gente fez aqui na frente, né? 1 na cintura, porque vai costurar aqui, e 1 na lateral, porque vai costurar aqui na lateral. Então, vamos. Tá? Aqui embaixo não tem, né? Então, a gente só vem desenhando a própria base de modelagem, tá? Feito isso, a gente precisa pôr as informações pro corte. Então, vamos ver aqui. Centro das costas, a gente vai tomar como referência o centro das costas para desenhar o fio, ó. Tá? E a mesma coisa aqui. Tá? A gente vai escrever aqui, ó, centro, costas. Tá? Que é a mesma coisa que botar
CC, centro-costas. E aí a gente vai pensar, quantas vezes eu preciso cortar esse lado das costas, sendo que tem costura? Eu preciso desse lado e do outro lado, então direito e esquerdo. Então eu preciso cortar 2 vezes. Então eu vou colocar aqui, cortar 2 vezes. E qual o nome dessa parte? Saia costas. Saia costas. É muito importante nomear os moldes, porque a nossa costureira não vai saber identificar um molde sem nome. Então a gente precisa colocar aqui para ela que isso aqui é a saia costas, tá? E pro corte, que vai cortar 2 vezes nesse fio aqui, nesse sentido de fio, tá? Se não pôr fio, ele vai devolver a modelagem para vocês acrescentarem o fio, ou ele vai cortar no fio que ele quiser, que pode ser o fio errado, tá? Esse aqui, qual o nome dessa parte? Limpeza costas. Limpeza costas, tá? Quantas vezes eu vou cortar ela? 2 vezes, porque ela vai encaixar na saia, né? Ela vai costurar aqui na cintura da saia. Então, eu vou botar, cortar 2 vezes, tá? Se eu soubesse o nome do tecido, eu botava cortar 2 vezes tricoline, 2 vezes popeline, 2 vezes sarja. É só colocar o nome do tecido aqui, tá? Porque às vezes a gente vai estar trabalhando com mais de um tecido. Então, vamos supor que eu quisesse cortar a saia na tricoline e a limpeza no popeline. Aí eu iria botar 2 vezes popeline, 2 vezes tricoline. Para o nosso cortador saber que esse molde é em um tecido e esse é em outro tecido, tá? Feito isso, a gente vai recortar. Outra coisa que a gente precisa marcar aqui, o pique do nosso zíper, que é uma informação para a costureira. Então, o nosso zíper vai ter quantos centímetros? No mínimo 20 centímetros, que é o tamanho do quadril. Só que 20 centímetros vai ficar justo para apertar, para passar no quadril, mesmo que a gente tenha só essa folguinha aqui, tá? Então, a gente pode colocar, para evitar que o zíper estrague, colocar uma marcação de um zíper de 25 centímetros, tá? Então, daqui para baixo, a gente vai marcar, ó. A gente pode até marcar um pouquinho menos, que a gente compraria um zíper de 25, porque costura um pouquinho menos. Então, você pode marcar aqui, ó, 24 centímetros e escrever pique, tá? E a gente corta assim, ó, com a tesoura, um Vzinho. Não sei se dá dando pra vocês verem, ó. Um Vzinho aqui, que é o pique do zíper, da indicação do zíper. Então, os nossos moldes ficaram. Limpeza costas,
com o centro costas, a limpeza ela vai encaixar aqui, tá vendo? Depois na hora de costurar. E a limpeza da frente vai encaixar na frente, na hora de costurar, tá? Esse molde frente, ele é aberto, porque a gente não quer costura aparente no centro da frente. E a limpeza também é aberta, porque a gente não quer costura no centro da frente, tá? É importante esquadrar aqui no centro para não ficar um bico, né? Tanto na limpeza quanto na saia. Então, os moldes estariam prontos para o corte dessa forma aqui, tá? Isso aqui é o molde que a gente manda pro corte. Bonitinho, escrito, limpinho, tá vendo? Sem amassar, sem nada. Esse daqui é o nosso estudo de modelagem, tá? Assim. Isso a gente não manda pro corte, a gente manda pro corte o outro, tá? Que é mais bonitinho, tá tudo bem acabado, tá bom? Então eu quero que vocês façam isso em casa e tragam as dúvidas para mim, tá? Ao longo da semana vocês podem me perguntar pelo próprio AVA ou mandando um WhatsApp pro representante que eu vou respondendo para vocês, tá? Mas no AVA tá para vocês fazerem isso. E aí vocês vão me entregar na próxima aula o estudo, que é essas partes aqui, tá? Com o molde finalizado para o corte, tá bom? Com limpeza, fio, informações. Aqui embaixo falta uma informação pra gente colocar, ó, pra nossa costureira, porque ela não vai saber qual é a bainha que é pra fazer. Então a gente coloca aqui, ó, bainha de sapatilha ou bainha de 0,5, vou pôr aqui, ou 0,5 centímetros, tá? Bainha de sapatilha significa pegar a sapatilha como referência para fazer a bainha. Então, a medida da sapatilha é meio centímetro. Então, ou você bota bainha de meio centímetro, ou você bota bainha de sapatilha que elas vão entender, tá bom? Frente e costas. Então, qualquer dúvida, vocês vão tirando comigo ao longo da semana, tá bom, gente? Mas é bem tranquilinho. Vocês vão me entregar isso daqui dobrados no envelope com o nome de vocês, tá? Estudo e modelagem finalizada para o corte. Vou botar assim. Tá bom? O estudo não precisa recortar, pode me entregar ele inteiro ou recortado, vocês que sabem, tá? Vê aí a melhor forma. Mas é importante que tenha todas as informações para eu saber como vocês fizeram, tá bom? Então é isso.